Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Momento Ecoar. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast. E aí, Di? Eu acho que esse é o 075, tá certo? 075. Ou 76? 75. 75. 75 episódios. E hoje a gente trouxe aqui alguém mais que especial pra gente. Pastor Elias. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Boa Depende madrugada. da assistir. Bom dia. Boa manhã, bom dia, bom porque fim tá no de YouTube, semana. pode assistir qualquer hora. Bom começo de semana. Bom final de semana, isso aí. Boa noite. Feliz ano novo. Pastor, a gente quer agradecer a presença do Senhor. A gente está muito feliz de ter o Senhor aqui, de entender um pouquinho da história. A gente já conhece, mas as pessoas que estão ali às vezes não conhecem a história do Senhor. A gente não vai conhecer tudo também, né? Tem muita coisa. E também agradecer o Reginaldo. aqui Já esteve com a Reginardo. gente como convidado, agora está aqui com a gente como host na bancada, né, Regi? É isso aí. Tudo bem, gente? Que bom estar de volta, né? E hoje ao lado do pastor Elias para a gente poder dar uma escarafunchada aí nessa história. A gente vai usar as palavras olha dele. lá. A gente vai usar algumas palavras assim, que são as palavras dele, né? Essas palavras mais nobres aí. E a gente vai descobrindo o que ele quer dizer com certas coisas. Eu me lembro já, dando um spoiler aí, de quando ele ia pregar e a gente tinha que ficar anotando as palavras para depois traduzir o que é que ele procurar. tinha dito. Brincadeira, vocês são brincalhões demais. Escarafunchada. É uma palavra Brincalhões bem demais. refinada, né? Maravilhosa. Fica com Polida. essa inauditez comigo. Deixa eu procurar já. Como é que é mesmo? Mas antes, hoje, quinta-feira, dia de tomar um delicioso sorvete da Pingo de Mel, né, Com Di? certeza, tem que ser da Pingo de Mel, né? Conhece a pingo de mel, filha? Você Eu conhece? Tem Tem que ter o sorvete diet. diet. E ó, é uma delícia. Tem um Verdade? sabor, mas Verdade. não é só morango que tem, não. Só chocolate tem, não. Tem uns sabores tem até Tem Nutella. Nutella, tem Rafaela. Quem sabe vem alguma coisa surpreender De aqui, ó. repente surge a pessoal do Pingo de Mel campainha tá aí. toca ali. Ah, o Pingo de Mel, lembra da gente. Inclusive, eles já mandaram bastante sorvete diet aqui pra Já, gente com na certeza. bancada, né? É. Quando a gente tava aqui. E também falar um pouquinho do Eco Studio. Você que quer gravar o seu conteúdo digital, você quer ter o seu podcast também, Eco Studio tá aí também, o QR Code. Quer fazer qualquer tipo de gravação, de áudio, de vídeo, chama a galera aí do Eco Faz Studio. contato com o pessoal, né? Faz o contato com aquele pessoal lá. Aquele pessoal bonito. Será, meu Vão Deus? produzir certinho o seu podcast. Faz toda a edição de áudio, de imagem, de cor, do jeito que você quer. Muito bem. Sabe que o presidente Lincoln dizia: se eu tiver $1, aí eu vou usar o português do Reginaldo, gastá-lo-ei em propaganda. Lá, ó, vendo? tá vendo? E fica Falando aí, nisso. falando nisso, você que quer estar com a gente aqui no EcoCast, quer ter a sua marca aqui bem vista, tanto aí no nosso painel eletrônico, como também no cantinho da tela. Chame a gente aí também, tem o QR Code, vem estar divulgando a sua marca aí com a gente Anuncie também. aqui com a gente. A sua marca merece esse cuidado. É verdade. E agora sim, chegou o momento tão esperado. Pastor, a gente quer ouvir um pouquinho da sua história. Conte aí resumidamente. Eu sei Quem que é o pastor Elias, Quem né? é o pastor Elias? Como começou? Como tudo criança? se Quando deu, criança, onde né? nasceu. Os sonhos. Conta um pouquinho pra gente. Conta pra aí. nós da sua história, quando nasceu. Tem até um fato muito interessante a história do pastor Elias em relação à data do seu nascimento, né? Perfeito. E eu acho que a gente pode começar por aí, trazendo aí, isso vai mostrar um pouco da emoção que é a vida dele até hoje. Na verdade, a minha vida é um milagre. Se alguém não acredita em milagres, olha para mim, está vendo um. Eu nasci em São Paulo, capital, por isso eu sou São Paulino, né? E eu era prematuro, nasci prematuro. E a minha mãe deixou-me no hospital, meu pai foi visitar-me. Na saída do quarto, ele caiu no corredor do Hospital das Clínicas com um AVC.
E naquele tempo, imagine isso, há 72 anos atrás, 70 e tantos anos atrás. Nem sabia o que era direito, né? Não. E aí, ele deu-se como desaparecido. E aí eu fiquei lá no hospital, minha mãe ali comigo e a minha avó me procurando feito uma doida em São Paulo. Mataram, naquele tempo não tinha tanta marginalidade, nem bandidagem como hoje, né? Mas o que aconteceu? Foram para tudo quanto é lado e nisso que ele caiu no hospital, ficou por ali aguardando, e que ele acabou morrendo. Nossa. Eu costumo dizer que no dia que eu nasci, meu pai morreu. Mas, na verdade, levou acho que 1 dia e meio, 2 dias, mais ou menos isso. Foi socorrido de imediato ali dentro Dentro do hospital, hospital, né? Dentro do hospital. Só que ninguém informou minha mãe. E ela procurando a minha avó. E minha mãe foi para casa assim que eu recebi alta e chegou em casa que ele recebeu a notícia que o meu pai então estava desaparecido. Na verdade, estava no hospital. Ninguém sabia. Sim. Ninguém sabia. Os níveis de informações da época eram precaríssimos, né? E aí, então, veio a notícia que ele havia falecido. Então, eu costumo dizer que no dia que eu nasci, Seu pai morreu. meu pai morreu. E aí foi aquela luta, né? Minha mãe, com 20 e poucos anos, Vocês permaneceram em São Paulo. em São Paulo, capital. O senhor Morávamos... tem mais irmãos? Eu tenho 3 de um segundo casamento da minha mãe. Ah, tá. Mas o senhor, então, era filho único. Filho único. Eu sou filhinho de papai. Primogênito. O primogênito, né? E assim foi a minha vida. Mas minha mãe me criou como uma guerreira. Pensa numa mulher guerreira. E São Paulo vocês permaneceram por quanto tempo mais? O senhor lembra disso? Nós permanecemos em São Paulo até minha idade, 7 anos e alguma coisa. Bastante tempo já. Aí minha mãe fez a grande bobagem da vida dela, porque ela constituiu o segundo casamento com o irmão do meu pai. Igual na Bíblia, né? Antigamente. Irmão do meu pai. Achando que por ser família, ele levaria em consideração tudo. Aí que foi o grande erro da vida dela. Porque ninguém sabia, imagine isso, há 74 anos atrás. Ele era um tanto quanto psicopata, mas não se sabia direito. Né? Ele trabalhava direito e tal, mas ele criou uma espécie de ciúme do meu pai, mas queria descontar em mim. E isso ficava muito embutido. Então, era difícil convivência. Até que ele decidiu vir morar aqui na região de General Salgado, aqui perto. Sim. Para um menino criado em São Paulo, com os avós todos espanhóis, no meio da família de espanhóis, vir morar num sítio. No interior. No de São interior, Paulo, olha, foi para minha mãe foi complicadíssimo. E as complicações que ali existiam era por pura ignorância, né? Porque eles tinham um sítio, mas o meu avô paterno era um camarada, aqueles que plantava milho e nascia ouro. O velhinho era desses de fazer crescer a coisa na mão dele. Ele era abençoado. Abençoado, rendia. O gado dele era o melhor, o cavalo dele era mais bonito, enfim, era tudo melhor. Porém, por parte da minha avó paterna, já eram totalmente retraído, um pessoal, na linguagem, azedo. E aí foi a nossa luta, né? E que é a luta de uma criança ver, querer e não poder comer. Nossa.
passar fome na beira da fartura. Isso é essa a minha infância. Aí ninguém entende porque eu sou gordinho, né? Que quando eu escapei dali, que comecei a comer, ninguém me segurava. Aliás, não segura até hoje. Quando que o senhor escapou dali? Quantos anos o senhor tinha, mais ou menos? Eu tinha, na época, 6 para 7 anos. Mas eu me lembro tudo direitinho. Entendeu? Então foi essa luta. E aí viemos morar no interior, eu tinha fartura de tudo, e aí faltava tudo, como eu vou repetir, com fartura e passando fome. Na verdade, havia um regramento, né, por parte do tio, que era o padrasto, ele regrava muito, né, essa questão da comida, você não vai comer, você come demais. Muitos desses relatos até estão no livro da biografia do pastor, que tem disponível no site da igreja. Sim. E essa é uma das falas dele. E olha, isso é a pior coisa na vida de uma criança, né? Viver no limite, né? Porque quando vive no limite e não tem. Agora, o difícil é você ter e não comer. Você vê a fartura. Por exemplo, né? Você sai no quintal, galinha tem à vontade. Queijo lá, à vontade. Que delícia, não poder comer. Carne à vontade. Aquele tempo que se guardava carne de porco na lata. Coisa boa. E você não poder comer. Então. Eu não cheguei na gordura. Eu não participei dessa época, não, Regi. Não, né? Não, agora imagine a cabeça eu vivi isso dentro de casa, era maravilhoso. Mas todo mundo fala dessas carnes de porco. Botava ela no tacho, colocava na lata com a gordura, ela talhava, ela não ia para a geladeira, ela talhava naturalmente. Então, quando você ia comer, você pegava aquelas porções, ia para a panela, então aquele cheiro assim, fresquinha, como se tivesse na hora ali. Que delícia. na hora. Mas o pastor não podia comer, né? Se comesse um pouquinho mais, já era censurado. Que isso. E como é que foi a saída disso, assim? Complicado. Como foi o processo? Foi complicado. O processo de saída disso foi eu comer escondido. Não, eu falo assim, que o senhor saiu dessa situação, o senhor... Foi depois que casou, por exemplo? Que Sim. Aí eu fui... Nós viemos para Votuporanga. De General, ali General Salgado, saindo desse lugar, Votuporanga. Aí fomos passar fome de verdade. Porque o meu tio era péssimo de negócio, e ele fazendo o negócio daqui, o negócio dele era plantar roça, e as lavouras dele não iam para frente, não iam, foi perdendo, inclusive o que eu já tinha recebido de herança. Ele foi plantar a roça, uma roça de arroz, eu me lembro, aqui nas margens do São José, do Rio São José, ali passando por perto de Votuporanga, e perdeu tudo e nós ficamos sem nada. E aí passou-se fome, porque realmente não tinha, pronto. Aí foi assim. E eu me lembro que nós morávamos numa casa lá na rua Javari, número 50. O piso era o chão batido. Os banhos, para quem não sabe, era na bacia mesmo, né? Vocês não conhecem isso, né? De canequinha. Não, na canequinha ainda era bom, mas na bacia mesmo. Era complicado. E assim eu fui crescendo. Chegou o tempo de escola. Eu tinha que depender daquele tempo, tinha uma tal de caixa escolar. O caixa escolar era assim: o aluno pobre vinha uma verba do governo, então ele era suprido em algumas necessidades. Mas o que acontecia comigo? A turma fala, mas o neto do seu Luiz não precisa participar da caixa escolar. Ele é da caixa escolar. Eles são sitiantes. E de fato eram. Éramos sitiantes, mas a gente vivia na miséria. Na miséria.
Essa caixa era uma espécie de um kit, né, que você recebia. Todo mês. Caderno, lápis. sim. Então, assim, Ainda tem isso, né, aquele Ana? material... hoje, na verdade... Tem para todos, né? O sistema de educação hoje, ele fornece o material para quem precisa. Naquela época, existia um cadastro próprio, que era esse chamado caixa, né? Então, Caixa assim, escolar. você conhecia como os alunos da caixa. Hoje os alunos da caixa vão receber material. Era até uma situação, da forma como era feito na época, era até um tanto que constrangedor, né? Era Porque difícil. expunha, na verdade, A gente era de exposto. muita forma. Eu me lembro que eu ia para a escola, ia de mão para trás. Ninguém sabia que os fundilhos das minhas calças eram rasgados. E para não aparecer para os coleguinhas, a gente tinha que fazer daquela forma. E aí, chegava em casa, tinha gado no pasto, porco lá no chiqueiro, tinha galinha à vontade. E então o pessoal não entendia a situação que Tinha uma vivia. abundância lá fora. Vivendo entre a fartura, mas na miséria. Ele só visualizava aquilo lá que tinha de monte, mas, né? E como a dona Isabel lidava com tudo isso? Com muito sofrimento. Com muito Porque de sofrimento. um lado o marido, do outro lado o filho. Com muito sofrimento, porque ela vivera bem. Ela dizia que meu pai era um gentleman. Um homem cavalheiro. Íntegro, cavalheiro, tudo. Gentil. Se ele trabalhava na Alpargatas, em São Paulo. E o que ele comia lá, ele trazia para ela a metade. Isso é bom para os jovens casais aí, né? Ele era assim. De repente, muda. Para ela mesmo era difícil. Que ela esperava, né, que ele fosse uma versão. Ele era uma versão do próprio Do marido. meu pai. Né? Aliás, ela Achou que é um casou-se espelho. com ele por causa disso. E aí. Deu tudo Imaginou-se ao que era o contrário. espelho, né? Mas... Eu era menino e aquele tempo meus avós eles tiravam leite e ele usava a prática de lavar o úbere lavar antes de tirar o leite. Era uma prática boa. Higiênica, né? Higiênica, né? Sim. Mas quem era o que levava a água para o curral de madrugada? Nas costas. Era eu. O senhor que levava. No escuro, tendo que atravessar uma rodovia, né? Era, como chama, a Feliciano Salles Cunha, não, aquela rodovia que vai de São José do Rio Preto, sai em Pereira Barreiro, ali por dentro, é Washington Luiz, né? Washington Luiz. Tinha que atravessar ali para o curral lá, ou então do outro lado, e lá vai eu sozinho, então era complicado, era um menino. Era um menino. Então, a gente passava por essas situações. Depois desse período, então, em General, veio para Votuporanga. E aí fomos morar em Votuporanga. Então, foi acontecer que... Aí passamos fome de verdade, mas aí era fome mesmo, aí porque não tinha mesmo. Não era nem proibição mais. Aí já não era proibição, é porque não tinha. Eu me lembro que uma vez, um Natal, peguei minha mãe chorando na cozinha, porque tinha o cheiro das carnes dos vizinhos. E nós tínhamos em casa tomate, um arroz quirerinha, e minha mãe não tinha sal para temperar. E ela tinha vergonha de buscar sal nos vizinhos, porque já tinha pedido na semana aquilo emprestado, mais aquilo. Então, aí eu falei, não, mãe, vamos comer o que tem. E era menino. Essa foi a vida. A vida bem... E depois, nessa época, já tinha as irmãs? Eram pequenas. Nasceram em General. Nasceram em General Salgado e Votuporanga. As três. As três. E a família já era uma família cristã desde quando? Toda era. Sempre. Toda. Desde o nascimento. A minha mãe no berço nunca cristão. negou a fé, no obstante Mesmo com as as dificuldades. lutas, dificuldades. Ela me dizia, eu me lembro muito bem, um dia nós sairemos, filho, um dia nós sairemos. Eu me lembro que até uma tia minha, tia Encarnação espanhola, veio de São Paulo para cá me buscar.
Pra passar uns dias, assim. Pra morar com ela. Pra morar com ela. Porque minha mãe escreveu, para aquele tempo era carta, né? Levava um mês para ir em São Paulo e voltar. Né? Expôs a dificuldade mesmo pra... Expôs, ela veio me buscar. Aí foi aquela encrenca em casa, porque meu tio não deixou e fica, leva, não vai, leva, e aqui. Então, se me promete que de hoje em diante tratar ele bem e tal, prometeu, mas não cumpriu nada, né? Então, até que eu comecei a crescer e já fui querendo trabalhar. Quantos anos o senhor tinha quando começou a trabalhar? Com 8 anos já estava carpindo roça. Era uma criança ainda. Na verdade, logo que mudou para general, já foi colocado para começar a ter os trabalhos. Antigamente tinha muito disso, né? Mas não. E aí eu me lembro que levei uma surra um dia, porque aqueles talhões de milho fechado, milho grande, né? E eu tinha medo de entrar sozinho lá dentro. Então, e eles davam tarefa para cumprir, umas tarefas duras. Então, o que fazia? Eu carpia, digamos que a rua tinha 50 metros. Eu carpia 10 e voltava na outra. E lá, então, aqui na beira do caiado estava tudo bonito. Agora, lá dentro, o mato. E um dia, meu tio resolve entrar lá dentro, estava aquele... Eita dia que eu apanhei. Nossa. Eita dia que eu apanhei. Vocês não sabem ideia. Entendeu? E minha mãe ia fazer o quê? E o pastor Idair, ele entrou em que fase nisso tudo? Quem é o pastor Idair? Quem é pastor Idair? Pastor Idair faleceu agora esse ano. Pastor Idair Cerqueira Lopes. Acho que uns 2 meses. Né? Nossa, ele estava morando em Rio Preto. Quem que foi o pastor Idair? Ele morava em Votuporanga, foi o meu primeiro pastor. Tá. E, inclusive, eu cheguei a morar na casa dele e tudo. Mas nessa época ainda o pastor não. como filho, né? Nessa época, o pastor que nos visitava morava em São José do Rio Preto. Era irmão do seu Aziz. Olha só, já vem amizade daí já. José Miguel João. Ele vinha, ele morava, era pastor da primeira igreja de Rio Preto, naquele tempo, né? E ele visitava a região ali e passava lá em casa de vez em quando. Minha mãe gostava de receber, minha mãe sempre foi do Senhor e graças a Deus, enquanto viveu foi. Não é? Ela nunca passou assim uma espécie de amargura assim? Ela chorava muito, né? Às vezes eu pegava ela chorando sozinha. Mas ela não reclamava isso? Não, minha mãe não. Ela dizia sempre, um dia... Ela sofria sozinha mesmo. Saliremos. Sofria sozinha. Deus nos guardará. Né? Como que é o nome dela? Isabel Pérez de Matos. Isabel. Na verdade, o nome da Isabel Pérez Segura, nome espanhol dela, né? Tanto é que eu tenho cidadania espanhola, né? E foi, assim, uma vida difícil. E aí, como é que foi, assim, o processo da adolescência até o senhor chegar ali? A adolescência foi difícil, porque aí, sim, já morávamos em Votuporanga, com a roda de amigos e tal. Aquele tempo tinha um tal de fute, não sei, sabe o que é fute? Não sabe sei. o que é fute, não? Não sabe, né? Fute paquera, é assim. Era a paquera da época. Era a paquera da época. Olha essa, pastor. Digamos que... Olha, naquela época não tinha comida, mas agora tem. Agora tem. Pelo amor de Deus. Não, mas deixa eu dar o sinal aqui. Digamos que isso aqui fosse o jardim. Olha, digamos, eu estou pegando aqui um pacote. Isso aqui fosse o jardim. Então, os moços iam para direita e as mulheres para esquerda. Vinham para a esquerda. Então, ficava encontrando na volta. Olha só. Entendeu? E aí começava as paqueras. Aqui em Jales também era assim, ali na Praça da Fonte. Era. Então, a gente encontrava aqui, até que começava a piscar um para o outro e dali saíam os namoros, né? Eita, e saía muito namoro lá, pastor? E aí o que acontecia? Uma estratégia era reduzir a velocidade. Não muito. Não era não? Não muito, um pouquinho, né? Pastor, pode ir comendo e pegando com ele. Né? Tá? E... Gosto muito de água tônica, essa tá boa. E aquele tempo... era muito... A onda era da fotografia, né?
Mas o que acontecia? Não tinha dinheiro para comprar filme, né? Então a gente levava a máquina sem filme e saía tirando fotografia. Depois o senhor falava, bom, deixa eu ver qual que vai Ih, ser. queimou tudo! Eu me lembro que naquele tempo o cinema era proibido. Por quê? Naquele tempo o crente ir para o cinema era... crente. Era o fim do mundo. Então, de vez em quando a gente ia. Coitado do pastor. O pastor tinha que cuidar desse negócio. Escondido, Eu né, tenho pastor? dó. Eu me lembro que de lá de cima ele ficava olhando. E ele estava lá atrás. Então, se ele estava numa porta aqui, ele estava no meio, a gente entrava no meio da turma do outro lado e cascava fora. Pastor Idair, depois disso vocês mudaram de Votuporanga, né? Mas o senhor mudou com o pastor Idair. Mudei para Urupês. O pastor Idair o recebeu como filho. Morei na casa nesse dele. período todo, morou na casa dele. E foi quem o abraçou e disse, nós temos que mudar a história desse menino. E foram embora para Urupês. Ali em Urupês foi então quando conheceu toda a família do Azize. Foi lá, eu conheci. Urupês é perto de Rio Preto. Dá né? 50 quilômetros de Rio Preto. Sentido Catanduva, à direita daqui para lá. Certo. Isso, só pegando um gancho, o senhor já sentia um chamado para o pastoreio naquela época? Foi lá em Urupês. Urupês. Um camarada foi pregar lá um dia e ele fez um apelo que até hoje eu... Um camarada bem desses, bem simples. Eu não me lembro o nome, que já tem mais de 75 anos, né? E ele fez um apelo bem simples, aquilo ardeu no meu coração, eu me entreguei e um abraço. Começou ali, então? Começou ali, o chamado ministerial foi ali. Foi ali, foi. Agora, a minha conversão, eu nasci em lar cristão, eu fui ouvindo a mensagem, e foi, digamos que a salvação foi um ato, porque a salvação é um ato, né? A santificação é um processo. E houve esse dia, quando eu vi um camarada pregando tal, que eu me entreguei a Jesus e nunca mais. Então, mesmo assim, com a questão da tua mãe, né, já ser cristã, já ter uma fé, tudo o senhor isso... foi se converter mesmo depois, né? Porque às vezes a gente olha assim de fora, que não conhece a história do senhor, fala assim, esse homem sempre foi crente, né? Não sabe que, tipo, Não, ele escondia a Bíblia. Para poder sair para passear depois, ele pegava a Bíblia e escondia ela. Era escondido, levava escondido. Olha levava só. escondido. Então, Porque- assim, teve quantos anos mais ou menos o senhor tinha quando aconteceu mesmo a conversão do senhor? Eu diria que eu tinha uns 16 para 16 17 anos, anos. 17. Veja bem o que aconteceu. Já era assim, mais velho, Já. né? Eu estava numa praça com um rapaz falando ele foi falar de Jesus para uma outra pessoa. E eu junto, digamos, e eu e ele fomos evangelizar. Falou para aquele rapaz, ele não aceitou Jesus, e eu ali quietinho aceitei. Entendeu? Foi evangelizar, Foi. evangelizou o senhor. Foi evangelizar e a mensagem Acabou evangelizar. caiu na minha cabeça. É. Foi ali, eu me lembro muito bem da praça, o lugar, tudo. Em Urupês. Entendeu? Então, Quer dizer, a conversão em Urupês, o chamado ministerial também aconteceu ali em Urupês. E lá em Urupês o senhor fazia o quê? Trabalhava em quê? eu trabalhava com um irmão do finado Aziz, também chamado Fuad Miguel João. Eu era balconista, ele chamava de cortador de chita, né? Mas foi a grande escola que eu tive, porque o vendedor tem que ter um pensamento rápido. Tem que ser Ação vendedor rápida, mesmo. né? Argumentação rápida. E nós tínhamos um lema, eu li muitas coisas sobre venda. Por exemplo, se você entra na loja, por exemplo, você, filho, entra na loja para comprar uma saia, um vestido, uma calça, o quê? E eu te vender só aquilo, eu não te vendi, eu te entreguei. Esse é o lema. Porque você já foi buscar. Eu quero uma saia, eu quero uma blusa, né? E eu te vendi aquilo lá. Eu não te vendi, eu te entreguei, porque você já foi buscar. Agora, se, além da calça,
da blusa, da saia, enfim. Eu te vender mais um elemento, 2, 3, aí eu vendi. Mas você já foi buscar mesmo, então a gente chamava de entregador. Né? É aquela velha estratégia. Você chegou pedindo, quer dizer, isso aqui já está garantido. Então, Agora, olha, chegou novidade. Deixa eu te mostrar essas novidades aqui. E isso foi muito... E nisso, modéstia à parte, eu era bom, hein? O senhor era Ótimo bom vendedor. persuador. Ah, Como é que fala? persuasivo. Persuasivo, Uma isso. pessoa persuasiva. Nisso era bom, hein? Isso era bom. Em Jales faziam filas, porque depois disso veio para Jales. Eu tinha E aqui na loja também, aqui em Jales, também na Americanas, era vendedor e as senhoras, aquelas madames da sociedade, Era o faziam Elias. fila Olha e só. aguardavam para ser atendidas por ele. Os outros vendedores estavam lá, mas aguardavam Que para ser bacana. O atendidas senhor por era ele. solteiro nessa época. Solteiro, depois casado, mas... E era muito bom, porque eu tinha uma facilidade de atender 3 ou até 4 clientes de uma vez só. Tipo assim, olha, se ela queria o quê? Tá, já conheci. Então eu mostrava para ela 4, 5 coisas. Vai olhando aí bem à vontade e eu já volto. Nisso eu ia na outra. Quando eu já vi que eu estava demorando aqui, eu voltava aqui. Então, daqui a pouco já ia dando Estratégico. certo. Né? E ninguém reclamava. Quando começava a reclamar, eu chegava ali. Nessa época, o senhor já tinha tido lá em Ouro Preso o chamado mesmo. Ah, com certeza absoluta. Como é que foi esse chamado lá em Ouro Preso? Hein? Lá em Ouro Preso, eu perguntava o que eu vou ser na vida. Eu lembrava que minha mãe falava, o teu pai sempre orava para você ser um pastor. Olha só, então que legal. já veio lá do pai mesmo. Né? Que meu pai era músico. Eu, de músico, quando eu canto, todo mundo chora, mas é de raiva. É de raiva. E aí começou, e eu embarquei e foi. Era um chamado. Lá chegou a ter envolvimento na igreja com algum ministério? Com todos. Eu diria... Menos de música. Menos música. Aliás, não, há um detalhe, porque ele fez parte do coral, né? Coral eu canto, Coral ele fez cantava. parte. Eu tenho um bom ouvido, graças a Deus, eu Sim. canto baixo até hoje, né? Mas se eu cantar solo, vocês podem... Vamos chorar aqui. Vai chorar. Vai Eu ia pedir pro senhor dar uma palhinha pra gente. Para Jesus voltar. A Priscila Ali tentou. Quando estava com a gente aqui, mas eu Não deu resultado. desistiu. Não deu certo, né? O B nem tentou. O B é nosso ministro de música hoje, para quem não sabe, né? Então, não, cantar não é a minha, não. Agora, pregar... E lá o senhor já pregava, já era líder assim, de jovens? Já, juventude, tudo. Naquele tempo, a juventude trabalhava muito. Era todo domingo à tarde tinha evangelismo, a gente saía evangelizando. Hoje a turma é muito mole para evangelizar. Meu pai amado, tem vergonha, não sei o quê, um tal de mimimi. A gente saía de casa em casa e vai, sem erro. Evangelizava mesmo, não é? E quantas casas batia a porta para a gente, outros recebia bem. Mas veja só como é que Deus faz. Eu aprendi a fazer, sabe como? Fazendo propaganda para as casas americanas. A gente ia de casa em casa, distribuindo folhetos, boletins de campanha, fazendo propaganda da loja. Então, isso para mim era tranquilo. Ainda é até hoje. Foi uma escola, né? Por exemplo, quando eu vou para Ribeirão, vou para o shopping e eu, como tenho dificuldades para andar, eu tenho aqueles carrinhos motorizados. Aliás, eu dou sugestões para os mercados aqui de Jales. Precisava botar pelo menos um em cada mercado. Para a gente que tem dificuldade para locomoção, poder, porque não tem aqui em Jales, não tem nenhum supermercado, ninguém olha para o idoso ou para a pessoa que tem dificuldade de locomoção. É verdade. Não, a gente entra num carrinho daquele e vai embora. Então, eu ia para o shopping. E só ia distribuindo literatura na boa. Eu me lembro que uma vez em Ribeirão eu distribuí shopping umas 3 horas. Só um me devolveu na cara. Entendeu? Mas eu ainda provoquei. Ele falou, tudo bem, mas um dia você vai chorar isso aqui que você está me devolvendo, hein? Você precisa disso.
Ô, pastor, e como que foi que o senhor foi para o seminário estudar para ser pastor? O senhor trabalhava ainda em loja? Trabalhava na loja. Aí ele veio para Jales primeiro. Aí eu vim para Jales. Antes, só para fazer um gancho. Como foi essa vinda para Jales? Por quê? O que tinha aqui? Foi um convite para o senhor trabalhar? Bem, isto. Eu trabalhava para o seu Fuad Miguel João, irmão do seu Aziz. Lá em Urupês. Em Urupês. E eu já tinha uma namorada. E ela veio trabalhar, dar aula aqui no Assacal, aqui perto de Dirce Reis. Naquele tempo tinha as escolas rurais. E ela veio e eu vim atrás, né? Então, eu pedi serviço para o seu Aziz e ele falou, já resolveu com meu irmão? Olha a fidelidade de um irmão para o irmão. Então, você conversa com meu irmão, porque eu não quero tomar o empregado dele. Então, eu conversei com o Fuad, ele falou, não vai. Aí me liberou e eu vim trabalhar em Jales. Que então, as lojas americanas eram do... Lojas americanas eram do seu Aziz. Era do seu Aziz. Então, eu comecei a trabalhar aqui com o seu Aziz. E isso foi uma escola para mim. Porque tinha uma camada de clientes que gastava bem, mas que os vendedores não se aplicavam muito, porque dá muito trabalho, que é o pessoal mais elitizado. E eu sempre tive facilidade em trabalhar com esse pessoal, sem problema nenhum. De estar telefonando, ó, chegou isso, chegou aquilo, e tá. Aí os colegas falavam, ó, atendedor de madame é aquele lá. Né? Deixa comigo. Deixa comigo, né? E eu atendia mesmo. Aqui o senhor estava envolvido em alguma igreja? Sempre me envolvi com a Igreja Batista, sempre. Mesmo quando garoto, já. E como eu digo, eu fui de limpador de chão a tudo. A pastor, né? A pastor, eu sempre fui. E aqui, veja como é que Deus prepara, né? Eu estudei em Bauru. Seminário Batista. Sim, o senhor foi para lá, né? Depois eu fiz o bacharel em teologia em São Paulo, né? Fez o seminário em Bauru e depois fez bacharel em São Paulo. E o seu Aziz sustentou-me no seminário. Olha, que legal isso, né? O senhor era funcionário dele, ele enviou o senhor. Me enviou e pagou a conta. Eu até digo, você tem um funcionário, você que é cristão e tem um rapaz, uma moça, pague o seminário dela. Eu não sei, é um segredo, quando eu chegar no céu eu vou perguntar. Poucos ricos são chamados para o ministério. Pode verificar. Sim. Verifiquem. É verdade. Os filhos de ricos que são chamados para o ministério. Fazer medicina, engenharia, não sei o quê, Mas a classe de menos favorecida pela sociedade atende o chamado de Deus. Nenhuma descrição com os abastardos financeiramente. Mas isso existe. Sim. Isso é verdade. Vocês vivem no meio evangélico, vocês sabem isso, sabem que é isso mesmo. Né? Porque os pais o filho de umas pessoas mais bem aquinoadas financeiramente, um palavrão escapou aqui, aquinoado, né? Aquinoado. Vocês estão anotando aí, né, pessoal? Anotem. Eu quero saber agora. O que vocês sabem? O que é? Quinoa, não é? Quinoa? Mas satisfeitos, aquele que é mais bem presenteado. Ele é estudado, viu, gente? Pastor. Então... Como é que era o nome do seu programa na Moriá mesmo? Na Moriá, Zenit Matinal. Zenit Matinal. Sabe o que é Zenit? Não. É o sol no seu apogeu. Nossa. É um dia mais claro. Tô falando. Vai sair um livro aqui desse episódio hoje. A coisa começa a ficar meio complicada. Zenit quer dizer o sol, digamos assim, de meio-dia, mais claro. O ápice dele. É o ápice então, Zenit. Aquinoado, partilhado, contemplado. Olha aí, ó, aquinoado. Viu?
Tá certo? Vai, eu vou escrever para colocar no meu TCC. Eu acho que vai ter que soltar a legenda ali embaixo. Todas as palavras aí. Mas a gente fala, é aquela coisa, você lê, as palavras ficam gravadas e elas saem, não é por esnobação. Sim. Sai! Não sei se para mim sai tanto assim, não. Eu nem Sai. vou lembrar. Eu não... Sai. Não, mas sabe o que é? É porque o senhor lê muito, né? E vai, Acaba querendo ou não, aumentando, o vocabulário, né? O vocabulário ali e eu diário, tinha né? o detalhe, eu estou lendo, por E exemplo, os um livros livro. dessa época que ele lia também, temos que considerar isso. Sim, As palavras eram literatura, diferentes. Você pega ali um livro Dom Quixote, você vai ver ali outra E coisa. eu nada a ver com... aprendi o seguinte, eu estou lendo, eu tenho uma palavra que eu não conheço, eu anoto. Anotava, né? Porque eu já estou preguiçoso, né? Meu negócio hoje mais é pescar. E depois eu ia verificar o significado, aí você aprende. Chegou uma época que eu queria aprender 4 ou 5 palavras diferentes por dia. Bacana. Então eu queria aprender palavras novas. Tá muita palavra por... Então você aprende. Aí você usa uma palavra de espírita que você incorpora sem perceber ao seu vocabulário. Não fica um vocabulário mais Fica- polido, fica- né? Exatamente. A palavra você fala, não tem que escolher palavra. Agora, aqui em Jales teve um camarada chamado Antônio Frota. Ele é maranhense. Esse falava bem. Esse era... Se espelhou nele. Foi uma referência pro senhor. Para falar, ele era uma referência. Ô, pastor, e assim, ó, aí o senhor fez o seminário lá em Bauru e tal, e aí o senhor voltou para Jales. Eu já trabalhava Na verdade, aqui. ele era periódico, né? O seminário, assim, não ficava Era lá por o tempo um período todo. só. Você ia, Isso. ficava um período lá e voltava, fazia trabalhos e ia mandando. Ah, sim, entendi. E nesse período, o Azize, o que seria referente às vendas dele, as comissões que ele receberia nesse período, o Azize bancava. Então, se nesse período aí ele tinha uma venda X, o Azize pagava o seminário e ainda fazia o pagamento Foi dele um pai. mensal. Ele foi um mais pai. que um pai. E eu ganhava referente ao fantástico. que mais vendia na loja naquele mês. Olha só. Por exemplo, se o vendedor A Mesmo que ganhasse tempo fora, R$2 né? mil, ou fosse o que mais ganhou 3 mil, eu ganhava igual. Entendi. Entendeu? Ele foi mais que um pai. Então, o seminário, ele deu uma carga de conhecimento para o senhor, mas o senhor também estava envolvido aqui na igreja. Totalmente. Colocava tudo em prática. O que eu aprendi, aprendia eu lá. colocava em prática. prática. O que eu aprendi, eu O colocava em senhor, prática. depois que finalizou o seminário, já foi fazer o bacharel? Ou ainda Sim, demorou? depois. Já foi logo em seguida, então. Era uma luta. O Itamaraty tinha um ônibus, saía daqui às 10h05. Ele chegava em São Paulo às 5h30. 6 horas. Ainda tem, acho que tem. Nesse A ano. gente ia para os banheiros, lavava o rosto e tal, ia à faculdade. Assistia aula o dia inteiro. Saía da faculdade correndo, Fazia um bate-volta. porque Pegava o ônibus e pegava voltava. o ônibus e voltava. Chegava aqui de madrugadinha, dormia até 8 e pouco, porque às 9 eu tinha que estar na igreja pregando. Nossa. Era... E dentro Mas disso ali- também tem uma outra coisa. Qual é a sua formação profissional? Pastor tem pedagogia? Esse curso que Psicologia. eu fiz em São Paulo me licenciou para filosofia, sociologia e psicologia. Nossa, Tanto é que eu lecionei na faculdade aqui. Aí, ó, vocês ficam falando que eu fiz um monte de faculdade, aí, ó. A Jenny já tá... Então eu lecionei, faculdade. Vou fazer mais uma ainda. Meu eu Deus. lecionei aqui Tá vendo? para pedagogia, no curso de pedagogia, eu lecionei História da Educação, Filosofia da Educação, eu lecionei todos os cursos aqui. Lecionei no ângulo, filosofia no ângulo, foi a maior bobagem da minha vida, porque o aluno do ângulo não está interessado em filosofia. Eu acho que hoje em dia as pessoas não estão interessadas, né? Nessa... Mas eu lecionei no ângulo, na faculdade foi muito bom, foi uma experiência tremenda. Eu me lembro, Orlando,
Orlando Cavenaghi era o diretor na época, muito gente fina, já falecido também. E foi para mim uma coisa boa. Mas conta pra gente um pouquinho da sua história como pastor, como que foi assumir a Igreja Batista de Jales. Porque a Igreja Batista hoje, ninguém fala Igreja Batista de Jales e não lembra do nome do cita, senhor. lá do pastor Elias, Isso, por onde a gente exatamente. passa. É uma coisa totalmente eu faço ligada à muitas outra. manutenções aí nas igrejas, né, na parte de áudio, projetos, na região e fora, Mato Grosso, e por onde a gente passa... Da onde você é? Eu sou lá da Igreja Batista. Do pastor Elias? Então é uma referência. Todo mundo conhece. Né? É um legado mesmo, né? Seja Deus louvado. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Sabe que, abrindo isso daí, há 45 anos atrás, a igreja estava passando por um processo de transição com o pastor interino na igreja, já sendo indicado o jovem, na época, um jovem, Elias Fernandes de Matos, que estava concluindo o seminário, para poder passar pelo concílio, depois passou por uma nova assembleia sendo aceito pela igreja para assumir como pastor. Em 18 de novembro, há 45 anos atrás, vai completar agora, nesse 18 de novembro, ele estava assumindo a igreja, sendo consagrado pastor e assumindo a igreja como pastor-presidente. O que ele está até hoje, há 45 anos, ininterrupto. Nossa. Então, por isso que a gente tem esse vínculo de dizer, não tem como falar da Igreja Batista sem falar do pastor Elias, ou falar do pastor Elias sem falar da Igreja Batista. Com certeza. Então, conta pra gente como que foi, assim, como foi que o senhor assumiu a igreja? Esse processo todo, né? Isso. Eu me lembro que tudo começou uma vez em Votuporanga. Tinha lá um velhinho pastor muito amigo chamado Carlos Oscar Fernando Berling, já falecido. E ele me convidou para pregar lá e eu estou lá pregando, tá? Aí terminou, fomos tomar o famoso cafezinho depois do culto. E aí ele me falou, então, Elias, eu queria que você... Eu falei para ele assim, olha, eu não sei se eu sou chamado, eu gosto de pregar, mas eu estou fazendo uma oração, pastor Carlos. O que é? Que se Deus não me chamou, que nunca apareça um convite. Eu fico ajudando as igrejas aí, tal coisa. Ele falou, então eu nunca apareci. Então eu estou te convidando agora para vir pastorear aqui. Você acaba de receber um convite, né? Aí eu tremi. E o que eu vou falar? Porque eu falei, bom, se ele está chamando, tá. Está confirmando, né? Confirmo. Isso já tem 45 anos, praticamente. O senhor já tinha terminado lá em São Paulo? Ou isso? Como é que foi? Não, eu estava no processo... Eu terminado de Bauru, terminado né? Bauru Para ingressar depois em São Paulo. E aí, no meio do caminho... Apareceu isso aí. E eu não queria... Eu queria, como vendedor, e bem sucedido como vendedor, eu queria seguir ganhando a carreira, ganhando dinheiro, né? Tentar... Tanto que depois disso, esse período que a gente fala dele lecionando, ele assumiu a igreja, ele ficou como pastor da igreja. Quando ele fala que limpava o chão e cuidava de tudo, ele atendia durante o dia, saía, ia para a faculdade dar aula, voltava para o culto, saía para dar a última aula, era uma loucura. Loucura. Ele que abria a igreja, fechava a igreja por muito tempo, foi ele quem fez isso. Então, assim, ele se desdobrava entre igreja, entre trabalho. E há uma situação toda nesse tempo aí. Nessa época, quando assumiu a igreja, era casado? Era. Já era casado. Já era casado. Sim. E depois teve uma fatalidade o casamento, né? Eu perdi a minha primeira esposa. A Eternice veio a falecer e ele acabou ficando, nessa época, já tinha 3 filhos. E aí a gente costuma brincar, né? Porque era pastor, era pobre, era gordo, viúvo e tinha 3 filhos. 3 filhos para cuidar. Aí Dona Isabel, uma heroína, cuidou. Saiu, deixou tudo, veio embora para Jales para poder cuidar, dar todo o apoio e ficar junto ali. Aí o pastor pode falar um pouco mais sobre isso também. Minha mãe foi
Porque ela já tinha sido pai, já tinha sido tudo, né? Ela veio para cá para cuidar agora. do cuidador. Sim. Cuidar De quem cuidava das pessoas. Os meninos todos pequenos e vai. Aí aconteceu outra tragédia. Que foi? A minha mãe morava aí na rua Lisboa e ela foi pegar o ciclo, caiu, quebrou a perna. Aí eu fiquei com as 3 crianças, minha mãe em casa com a perna quebrada. Meu Deus. E eu tinha que dar aula em Dolcinópolis, dar aula em Urânia e cuidar de tudo. E da igreja ainda. Da igreja, né? Então, era uma loucura. E a pastora Amélia, quando que apareceu nisso daí? Foi um negócio. Ela trabalhava no Rio Grande do Sul. Era O missionária. senhor foi buscar ela lá no Rio Grande do Ela Sul? era missionária Foi nada. da Junta de Missões, nossa Junta de Missões Nacionais. Trabalhava na cidade de Montenegro. E eu vi sozinho, muito amigo do pai dela, Era pastor em Santa Fé do Sul, pai dela. Ah, sim. pastor José Bispo do Nascimento. E lá daqui, ele era muito meu amigo. Amigo, mas amigo mesmo. Nas segundas-feiras eu esperava as crianças saírem da escola e levava lá. A gente ficava batendo papo lá, lendo jornal e tal. Sem E intenção assim, nenhuma, né? não tinha não. Aí umas férias da Amélia, ela veio passar em Santa Fé. Falei, não, que essa baixinha é interessante. Eu ia falar isso. Ele olhou a baixinha, falou, olha só, que bonitinha. Não é que essa baixinha é interessante? Né? Passou. Aí eu me lembro, rapaz, que eu fui pregar em Americana, numa igreja lá. Eu cheguei de Americana de madrugada aqui, esperei as crianças acordar, tal. Aquele dia não tinha aula, levei para almoçar na casa do bispo, era o meu amigo bispo. Aí chega lá, bate papo, e aí, pastor, como é que foi lá em Americana? Ele foi legal, rapaz, me apresentaram uma moça lá, e eu contando para ele. Me apresentaram uma moça lá? Ela estudou nos Estados Unidos, chegou lá e conversou lá, rapaz, mas sei não, viu? Voltando um pouquinho para trás, antes eu já tinha trocado umas cartas, né? Com a Amélia, gastava um telefone, que pelo amor de Já Deus. teve alguns remembers aí. Né? Aí vai conversa daqui, conversa dali, vai e tal. Aí ele falou, pois é, e tal, coisa. Agora, eu vou falar uma coisa pro senhor. O que foi? Eu gosto mesmo é da tua filha. Olha, que abusado. Aí foi um susto que ele começou a gritar, Maria! Oi, Maria! Eu falei, ih, agora. Agora deu, hein? Agora entornou. É nada, ele com certeza gostou da ideia. Ele entornou o caso. Aí ela veio, o que foi, Zeca? O que foi, Zeca? O apelido dele era Zeca. E ele falou, Deus ouviu nossa oração. Eu falei, opa! Falei, ele gostou da ideia. Já ganhou o coração do sogro, Aí agora já falta conversamos e tal. Tá. Falei com o pai da moça, com a mãe da moça, mas e com a moça? Então. Mas se ela já mandava carta e ligação, Né? aí, Ele ó. Mas aí né? tá. Naquela época, como Mas que a eram as moça era ligações? brava, viu? A moça era brava. Não, com certeza. pastor. Mas, pastor, Né, dona como é que Amélia? era as ligações? Era orelhão? Era orelhão, né? Às vezes de orelhão, ou aqueles telefones fixos que falava. Que era um telefone que as pessoas alugavam. Tipo isso, né? Isso, eram números Era alugados. difícil. E Fazia aquilo. Poucos tinham, né? Poucos tinham. É porque era o preço de uma Caro, casa, né? caro, Então, é o preço de uma caro. casa. E o seu Zé, na verdade, ele foi um dos maiores incentivadores, né? Ele falou, não, você vai casar com a minha filha. E ele incentivava muito o pastor a casar. Não pode ficar viúvo, não pode ficar sozinho, Com tem as os crianças, filhos. tudo tem E também tudo isso. cuidando de uma igreja, né? Eu acho Exatamente. que Aí então. tem muito peso nisso. Falei isso com ele. Aí, veja bem, eu falei com o pai da moça, com a mãe, eu não tinha falado com a moça, né?
E aí? E a moça? Foi difícil a moça? Aí a moça, ela estava com planos de estudar nos Estados Unidos, estava com um projeto. Aí, quando eu comecei a ligar muito, eu falei, eu vou conversar com meu pai, eu vou falar com meu pai. Já tá tudo certo, já. Você não Aí eu falar falava, com seu pai, já aí tá eu ligava para ela, garantido, já falou com teu pai? Ela, não. Eu falei, mas então fala com teu pai. Porque eu sabia que com o pai dela tá tudo certo. Mas ela não falava com esse pai. Até que um dia ela conversando com o pai, então, que ela ficou sabendo que eu já tinha conversado com o pai dela, essa mulher ficou brava. Como é que você conversa com meu pai e não conversa comigo? Vocês estão arranjando casamento. Você vai arranjando casamento. Você vai casar com quem, afinal? E aí foi. E foi. Ele estava fofinho na época. Dona Amélia pôs ele na linha, fez emagrecer. Emagreci, fiquei bonitão, né? O senhor era muito mais velho que ela? Assim, porque ela... Não, eu sou mais velho que ela, 6 anos. 6 anos, né? 6 anos. Pouquinho, né? É pouca coisa. Pouco. Aí, pegar um ônibus para ir para o Rio Grande do Sul, sabe quanto tempo gastou? 22 horas. Eu ia falar umas 15, 22 horas. 22 horas de ônibus. Meu Deus tempo do avião céu. era É muito amor. Isso é amor pra mais de quilômetro, né? louco. E aí começou, conversamos. Ela foi estudar fora? Ela chegou, não chegou aí nos Estados Unidos estudar. Não foi. Veio pra Jales. Aí o que aconteceu? Ela tinha uma americana muito amiga dela lá. Ela chegou aí para Lisboa, né? Rua Lisboa ali Rua atrás. Lisboa. Ele tirou ela tirou dos Estados Unidos e trouxe para Lisboa. Essa americana, onde já se viu, você vai casar com um pastor pobre com 3 filhos? E vai contra, e dá-lhe contra. E querendo levar ela para os Estados Unidos. E o pai dela, olha, vai casar com ele. Aí virou aquela... E eu em cima. Aí daqui vem... Aí, Carta que não parava mais. Acabei indo para lá, um dia a gente se encontrou, e a gente bom de papo, e coisa e tal. Persuasivo. Já estamos juntos há 30 e vai para 35 anos, né? Eita, que beleza. Faz muito tempo. Não, eu só posso dizer, para quantos nos ouvem aí, é um casamento de Deus. De Deus. E como é o relacionamento dela com as crianças? Que agora já não são mais crianças. Já são né? todos adultos. Porque ela já pegou uma família pronta. Maravilhoso. É verdade. Para vocês, e quantos nos ouvem, terem uma ideia, eles ligam em casa, falam com ela, mas não falam comigo. Mas eu já ouvi o tratamento dela com eles. É os de filhos mãe, dela, é né? de mãe. muito Eles carinho eram mesmo. pequenos? Mãe Eles eram verdadeira. bem pequenos? Bem pequenos. Mas O velho tinha 7 Mara anos. tinha 1 ano, né? 1 ano e pouco. Nossa. Ela realmente cuidou mesmo, né? Criou, ajudou a criar, né? Exato. Tem Exatamente, é a mãe mãe. que não cuida igual ela cuidou. Ela não e teve- realmente é isso. E ela não teve Eles filhos. falam Não com teve. ela. Olha como é e que não Deus falam faz, com ele. né? E assim, ela foi uma escolha? Ela cuidar dos... né? Ela Tomar pra escolha, ela? Para ela foi uma escolha. Ela se realizou Tinha vontade o nos desejo de filhos ser mãe. que ela criou. Entendi. Porque ela fez uma cirurgia antes de casar até, que a deixou sem possibilidade de ter filhos naturais, né? Então, ela criou logo de uma vez 3 e pronto. Resolveu o Já problema. ganhou Pacote 3 já. completo. Deus falou assim, vou dar 3 logo pra essa mulher. E olha que abençoada. mãe, e que mãe. A mãe... E como é que foi, assim, a aceitação dos filhos para com ela? Também foi bom? Bom. Evidentemente, no início, dá aquela... É tudo novo, né? É tudo novo para ela, para ele. Mas eles eram crianças até que não tinham tanta opção assim, né? Mas eles se encaixaram logo e pronto, acabou. É mãe mesmo. Era propósito, né? Era Sim, propósito era de Deus e é propósito de mãe. Ela dá bronca neles. É mãe. Que bom. Porque tem gente que meio que questiona, né? Mas você não é minha mãe mesmo? Não tem caso. Não teve isso, não.
E a pastora já tinha feito também seminário? Já, né, já. Época, Ela já... E já veio com o senhor já. E Ela já tinha vou feito abraçar seminário. a causa aqui, já estava na igreja também, né? Foi para a faculdade também Foi. dar aula, Foi né? pra Trabalhou ali, se faculdade. aposentou Sim. como professora. Então, ela teve toda essa história também. Depois assumiu o Ministério de Mulheres nesse intervalo todo. Ela é O que mais... ela faz hoje ela é até mais hoje. pastora do que eu, né? O senhor dá todo o suporte, né? E ela tá Ela ali. ela prega muito bem, aconselha muito bem. E ela... Conta para nós quais as maiores dificuldades do ministério. As suas, o que foi mais difícil nesse tempo todo de ministério? 45 anos, né? Em o dezembro. mais difícil... Eu me lembro que uma vez eu falei para um colega, rapaz, e se um dia eu não tiver mensagem para pregar, o que eu faço, hein? Novo, né? E eu diria que isso não é problema não para ninguém, não. Uma pessoa que vai para os pés de Deus, nunca falta mensagem, né? Mas a maior dificuldade, eu diria que é relacionamento, né? Relacionamentos, os famosos relacionamentos. Você se relaciona... Pessoas. Pessoas. Porque o ser humano, ele é um microcosmos, né? Um cosmo em miniatura. Então, relacionar-se com o ser humano é difícil. É difícil. Então, você trata uma pessoa de um jeito e outra pessoa ali, se você trata daquele jeito, você criou problema. Já é um outro modo e tal. Então, a gente tem que viver ali sabendo como Lidar tratar isso, Israel, como lidar com diferentes situações. diferentes temperamentos e Temperamentos, com fleumático, com sanguíneo, com colérico. E Com o senhor foi aprendendo isso. personalidades, Isso com foi a- acontecendo na prática, né? na Expectativa, prática, realidade, porque as pessoas têm uma expectativa, a realidade é outra. A bagaceira de cada pessoa. uns confiam, outros não confiam, uns respeitam, outros não respeitam. A gente tem que ter o seguinte: eu não estou fazendo para mim, estou fazendo para Deus. Se está fazendo para Deus, quem apanha é Deus. Se a pessoa te trata mal, o segredo é não levar as contrariedades para você. Pro lado pessoal, né? Isto. Mas é como diz lá 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Então, lança para o Senhor. Tem dia que a gente tem que chorar O sozinho. senhor aprendeu isso cedo? Ou apanhou muito? Apanhei bastante. Apanhei, porque você pega muita coisa para você, né, Diane? Muita não tem coisa. como, né? Muita coisa você acha que vai dar certo, não vai dar certo. Quando a gente erra, porque quem não erra? É verdade. O pastor também erra, Na ânsia de se resolver as coisas, a gente comete acaba- equívocos. Acaba sendo, às vezes, um pouco impulsivo, né? Ah, sim. E isso E é eu sou do natural do temperamento ser humano, né? fleumático. O fleumático é o seguinte: ele é aquele que aguenta. parece um aguenta. pneu enchendo. Vai. O Na dia hora que explode, estoura. sai de baixo. Com 74 anos, eu tive aqui umas 4 explosões, mas olha, tem gente correndo até hoje. Eu vi. Eu vi algumas dessas. É melhor não É melhor não ver, Não é tá melhor. enchendo mais não, né, pastor? Não. Deixa isso aí pra lá. Seu sermão mais difícil de pregar, qual foi? Em que ocasião? O mais difícil, deixa eu tentar ver aqui. Geralmente os pastores falam que é sobre perdão, né? É perdoar, porque primeiro você tem que perdoar, né? Não, mas o senhor pode ficar à vontade de falar da sua pra experiência. mim, Alguma ocasião o especial, mais algum difícil, hoje, graças a Deus, não existe mais. Ou pelo menos eu espero. É um tal de culto de debutante. 15 anos. Hoje não tem mais, né? Não tem mais. Não se eu faz nunca ouvi mais. falar. É. Culto de Então debutante foi era. os mais era difíceis. foi. Eu entendi que fosse tipo, qual é o tema e tal. Então, O o senhor mais pregava debutante, por até quê? culto de debutante. Debutante. É quando a menina completava 15 anos, tinha uma festa, mas que festa! Você teve festa, Eu Di? tive. Aí, tá vendo? Que festa! Mas não teve ninguém pregando lá, não. Eu não sabia disso. Que festa!
Vai ter que fazer E de novo. ninguém está interessado em ouvir mensagem, né? Todo mundo quer queria. ver a debutante, É a coisa verdade. e tal. Comer. Mas o povo quer ouvir uma palavra, então esse culto é difícil. Aí tem que estudar o que é debutar. É uma expressão afrancesada que quer dizer apresentar-se. É a exposição para a sociedade que os É. pais Apresentar. Vai cumpriram com apresentar-se seu à papel. sociedade. Ah. Aí o dia que... Pregava sempre lá em Romanos. Rogo-vos, pois, a Deus que apresenteis os vossos... Hoje ninguém apresenta, não. Já vem apresentado. Já assim, vem, na né? sociedade. Então, pra esse frente que tá. é difícil. O que eu mais gosto de pregar é em velório. Eu ia falar isso. Não velório, é né? velório, não, porque é um negócio triste. Não, Nos velório é nos bom, ossos do ofício, um dos que eu ia perguntar, Se dá ele muito- já falou, né? Mas uma das coisas que ele mais gosta de fazer é sermão Velório. fúnebre. É Porque velório, a pastor. Bíblia diz isso, né? Que Eu aprendi a com casa... ele, Melhor é um dia quando diz luto assim, do nossa, que um mas você dia gosta festa. de velório? E assim, as pessoas estão mais reflexivas, estão Sim. mais Com certeza. sensíveis. Param pra com o ouvir. coração mais aberto para Param ouvir pra a ouvir. palavra, né? Já Em teve... velório só falta fazer apelo e tirar a oferta. Então, isso que é a Não, pergunta. eu sou... Já chegou Se alguém for- a aceitar Jesus? Depois falar, ó, pastor, eu... Muita Fiquei- é? gente. É, imagino, porque- Eu te ouvi no cemitério, eu quero... É porque assim, ó, as pessoas, elas estão todos os dias naquela vida corrida. É. Às vezes não tem tempo nem para se juntar com a família. E no velório e no luto, as pessoas têm que se Estão juntar. quietas, Então aí, quietas. eu acho que elas ficam mais Estão sensíveis. sensíveis. mesmo. Elas estão Quietas refletindo. e param para ouvir. É, Param para para ouvir. repensar. Falando em Param velório, e- o velório da Eternice, o pastor mesmo que Eu pregou, preguei. ele mesmo que conduziu tudo. Meu Deus, é a sua a Primeira esposa falecida, foi, né? Foi. Nossa. Foi. Esse talvez tenha sido um momento Esse foi difícil. Esse foi mais difícil. por causa das crianças em si, toda a Sim. situação Todas de ali, os vida, três né? ali, mas eu preguei. E ele tem um desejo. É. Já que a gente está falando em culto fúnebre, Ah, meu Deus. lá vem. Ele tem um desejo, ele sempre observa muito, a gente está sempre muito junto vendo isso. Ele observa ali aquele monte de coroas de flores. Isso e aí. aí Quantidade. ele tem sempre um pedido que ele faz. Ele diz, no meu velório, o que é que o senhor diz mesmo? Cesta básica. Porque hoje eu não sei nem quanto está custando uma... Tá registrado, viu? Não sou eu que estou falando, não. Eu não sei quanto custa uma 300 a coroa. mais barata hoje. 300 a cesta mais básica. barata. Não, Você compra... a coroa. coroa fúnebre. Ah, coroa. É, não, uma cesta base você paga 150. 150. Então, cada coroa você compra 2 cestas básicas. Isso. Eu fui num velório, tinha 90 coroas. Meu Deus. Já pensou? Eu fiz 180 a conta cesta aqui, básica. cestas 180. básicas. Eu no meu quero cesta básica. Eu fiz um aniversário uma vez e eu pedi alimentos, né, amor? A gente levou os alimentos para um lugar Olha aí, ó, carente. parabéns, parabéns, Foi legal, parabéns. foi legal. Muito bacana. Teve um outro irmão que acho que Salvador, né? Salvador fez Fez aniversário também, pediu, Fez a mesma. mandou O Balim cesta Rossaf básica. esses dias também fez aniversário, Que também legal. pediu cesta. Mas várias pessoas estão Aderindo, usando isso. Mas né? é interessante essa fala dele. Eu não quero que mandem coroas de flores. É para mandar cesta básica. Porque o que acontece... Até na morte o pastor quer... Ele quer ajudar o próximo. Porque o que acontece com a coroa de flores? Ela vai lá vai no morrer. túmulo, a flor vai se deteriorar tal. No outro dia, o pessoal da funerária vai lá, recolhe e aproveita. Aproveita o que é metal, aproveita o que é para fazer outra cesta básica. Faz bem. Coroa. Outra coroa, né? Faz outra coroa. Então, para que aquilo? Então, E a flor vai morrer também, né? Na verdade, jogar você tem fora. que reconhecer em vida, né? Reconheça em vida, então, faça em vida. Ali faz parte todo desse contexto, mas é aquilo. Realmente, é um negócio que dá muito trabalho. Alguns velórios a gente teve esse ano, nós tivemos vários esse ano, infelizmente. Teve velório de nós temos 29 coroas de flores esse ano na igreja. eu te falei que eu tinha 90. Aí você coloca onde? Você faz o quê? Aí você tem que mandar vir um caminhãozinho, levar essas Levar coroas. tudo. Chega lá, você tem que arrumar e você põe uma em cima da outra, dá uma dó, amaceta tudo, estraga. Pronto, acabou. É um Saiu negócio... lá, acabou.
O reconhecimento tem que ser em vida. Em vida, Exato, acabou, não tem jeito. acabou. Quer ver? Se for num velório, a pessoa que mais estiver chorando, gritando lá, foi um mau filho ou uma má filha. Porque agora É o não tem mais remorso. tempo, né? Né? Já foi. Então, agora, arrependido, quer mostrar para os outros que gostava Na verdade, um remorso, né? do falecido. Normalmente o bom filho, ele sente tudo, mas Está em paz. tá em paz. Ele fez coisa bacana. Aquele que mais dá. Falando em história, pastor, conta uma história aí ministerial aí que o senhor gosta de lembrar, ou engraçada, que também gosta de lembrar. O que marcou mesmo o senhor, né? Deixa eu tentar lembrar aqui agora. Não, porque 45 anos de ministério. muita coisa. Tem. Olha, eu estava pregando em Palmas. Lá em Palmas teve duas coisas engraçadas, né? E aí que tinha um senhor lá, o pastor me falou, aquele cara ali é um médico, mas é um enjoado, rapaz. E ele difícil ele vir na igreja e hoje ele veio. Eu falei, deixa ele com Deus, deixa ele. Vamos pregar para ele. Pregamos. E aí, quando eu fiz o apelo, e ele me avisou também de uma irmãzinha que tinha lá. Toda igreja tem, né? Aquelas abençoadinhas. Em que sentido? O assim? fogo pegou nela lá. E ela vinha girando assim. Do RTT. E aí vem para cá, aquelas do repepé mesmo, né? Do sapatinho de fogo. E nisso que ela veio girando lá, ela deu um tapa na cara desse médico que quase não ia na igreja. Pá! Ai, meu Deus do céu. Ele virou de lado, ela já tinha virado lá também, deu outro, no outro lado do rosto. Vixe. Entendeu? Aí o pastor falou, muito gozador, ele falou, não te falei que ia ter problema aqui? Aí eu falei, bom, agora o que vai fazer? Eu falei, gente, vamos ficar em pé, e acabou, passou. No outro, eu comecei a pregar, o pastor chegou uma família, ficou em pé lá atrás, falou, aqueles caras ali, ó, é uma família só, eles acabam com tudo quanto é culto. Eles ficam endemoniados, rapaz, ali é difícil, ali é duro. Eu falei, rapaz, você me arruma cada um, hein? Ele falou, se vira, ele é muito brincalhão, né? Ele falou, se vira, legal. Eu falei, tá bom. Eu comecei a pregar, um já caiu lá e começou a gritar. Aí o outro, aí ele falou, não te falei? Ele brincando, se vira. Aí eu falei para os diáconos, traz aqui. Trouxeram. E aí eu virei de lá e falei, Jesus, o que eu faço aqui? Eu não sei o que eu faço com isso, não. Aí o senhor falou comigo, manda para fora. Eu falei para ele, leva ela para fora, não está mais aqui não. E assim foi com cada um. Resultado, toda a família foi liberta, acabou de há pouco tempo eu liguei para o pastor, sou lá em Campo Grande, Mato Grosso. E aí se converteu, está tudo uma bênção aí na igreja. Então eu já vi coisas, né? Já vi coisas. Teve um caso aí, eu não vou dizer não, porque é família aqui de Jales. Eu falei para a família, pode sepultar isso aí, que senão vocês vão ter problema. Não, nós estamos esperando um filho que está vindo de Mato Grosso. Eu falei, olha, sepulta. Ficou, sepulta, não sepulta, sepulta. Eu falei, meu aviso está dado. Aí eu já fiz a oração que tinha que fazer, já preguei o que tinha que pregar e fiquei lá do outro lado da rua. Né? Daqui a pouco eu só escuto um barulho. Bum! O cadáver estourou. Nossa. Aí eu falei... Tinha muito preparo na época, né? Na época não era coisa como hoje. Hoje eles fazem um monte de processo. Aí eu falei, tira o sangue. Eu fiz aquela, falei, eu avisei. Nossa. Então são coisas ministeriais que acontecem.
e coisas, né? Já apanhei. De pessoa endemoniada? Não, de endemoniado não. Briga de casal. Ixi. Briga de casal. Uma vez eu fui... Foi orientar? Sabe aqui, ali perto do postão? Sei. Um rapaz ali, ele... Hoje é o AME lá, né? Ele e a esposa dele, bem empregada, trabalhava numa agência bancária famosa aqui de Jales, ela trabalhava na saúde. E viviam feito gato e rato. E eu fui lá, e o pau, ele deu uma avançada nela, e eu entrei no meio, ela tacou um copo. Nossa. Aí o pau pegou aqui, ó, deve ter aqui uma mancha. Tem marca até hoje. Aqui, ó. Braço. Cicatriz. Por aqui, tem cicatriz por aqui. Ó. Tem, olha aí. Aqui. E ele, aí, Tem que dar o sangue para ser pastor, né? Realmente. Aí a briga parou, parou a briga. Aí, parou. tá vendo? Que Aí bom. parou. Queria bater em alguém, né? Né? Eles queriam bater alguém, bateu. Bateu. Aí Achou eles, ruim. foi cada um pro lado e eu fui para Pro hospital. pro pronto-socorro cuidar do braço. Pastor, olhando para sua trajetória ministerial... Mas eu faria tudo de novo, viu? Pois não. Ah lá, ó. O que, acho que ele já respondeu. o que o senhor mudaria em tudo isso? Ou não mudaria nada? Alguma coisa. Alguma hoje coisa, o senhor olha para trás e faria fala assim... alguma coisa diferente? Isso. Eu olharia, faria talvez eu diferente. errei nisso, eu poderia ter feito dessa forma. Eu daria mais atenção à minha família. Eu, na verdade, não curti meus filhos. Então, a primeira coisa, eu daria mais atenção à minha família. Aos filhos, né? Aos filhos. Eu não vi meus filhos crescerem, nada. Eu oraria mais. Porque você fica correndo e esquece de ficar aos pés de Deus às vezes. Então, eu oraria mais. Eu dependeria mais de Deus. Com algumas pessoas, seria mais enérgico. Com outras, eu talvez usaria de mais paciência. Eu trabalharia menos e arrumaria mais auxiliares. Enfim, são coisas, né, que o senhor foi aprendendo, fui aprendendo com o tempo, ao e que hoje o senhor... longo do Constante, eu me lembro que uma vez eu preguei tanto no rádio, preguei, convidei algum companheiro para me ajudar, ninguém foi. Quando eu saí da rádio, que tempo era a Rádio Cultura aqui em frente à praça, ali, né? Eu sentei no banco e não sabia onde eu estava. Nossa. No banco da praça ali, sabe? O que eu estou fazendo aqui? A Igreja Batista, por meio do pastor, sempre foi a pioneira aqui, né? Do evangelismo no rádio. Sim. Sempre fez esse trabalho. Eu saía, tinha programa de rádio às 4 da manhã, era coisa de doido. Os filhos do senhor, eles reclamam disso? Reclamam. Uma vez eu caí na bobagem de perguntar para o meu filho, eu queria ter mais intimidade com você. Ele, psicólogo. Falou, pai, não temos Weber, jeito. né? É o Weber. No tempo que nós deveríamos ter intimidade, nós não tínhamos. O senhor trabalhou, agora é complicado. Mas nós amamos o senhor e tal, mas... E dói, né, ouvir isso, né? Dói ouvir isso, dói. E realmente não temos intimidade. Nos amamos, tudo. Sim. Agora mesmo viajamos, fomos para Brasília juntos, eu fui viabilizar a minha documentação espanhola, tudo. É um amor muito grande, né? Sim, mas, assim, tudo mais... Mas existe tudo isso que tem que ser reconhecido. Às vezes tem mais intimidade com alguém da igreja por fazer o mesmo tipo de trabalho. Eu fiquei... Digamos, eu, entre aspas, perdi os filhos. Né? Eu não os vi crescer. Eu lutando para lá, para cá, e aí assim foi. Então isso aí eu mudaria radicalmente.
É muito triste, né? É uma verdade que aconteceu. Pode ser falada, mas irreversível. não tem como, É né? irreversível. Não Eu tem. acho que talvez seria até o maior conselho hoje dado aos novos pastores, né? Os jovens pastores, né? Cuidem das suas Valorizar e famílias. cuidar da Organize família. o tempo, tenha tempo com a sua família, né? Gaste primeiro tempo ministério com a é a tua família. É, eu né? falo. Por que a não- Bíblia fala do sábado? E vocês devem ter o sábado. Eu não estou falando aqui do dia, É o costume judaico, né? mas falo de um sábado. A prática do A que prática de um dia de descanso. É um dia santificado a Deus, à família e um ao outro. É. Precisa ter. A falta disso vai trazer consequências para todos os aspectos da vida. Porque Deus é sábio. Se Ele deixou um sábado, é porque a gente precisa de descansar. Desfrutar, né? Nesse dia, busque-se a Deus com intensidade. Busque-se a Deus com intensidade. Dá-se tempo casal um ao outro. E se descansa. Cada pessoa. Por exemplo, o sábado de alguém pode ser na segunda-feira. Algum adventista que está me ouvindo vai ficar escandalizado, mas é bom você observar isso. Você precisa ter seu sábado, não o dia de, mas um sábado. Pode ser terça, quarta, quinta. A igreja escolheu o domingo, mas hoje no domingo é o que menos se descansa. Menos se descansa. Principalmente para pastor, né? Pra É, quem porque cuida da é um mais dia trabalho. muito intenso. Assim, É um né? muito por exemplo, é um dia de atividade. por exemplo, eu não gosto de trabalhar na segunda-feira, porque é o meu sábado. Sim. E isso eu faço há 40 e tantos anos. Eu paro de vez. A não ser que haja uma, digamos, urgência, uma uma urgência. motivação, Algo extra, né? uma Algo emoção. E o que é extraordinário. motivação para mim hoje? Morte. Alguém está hospitalizado, aí cai tudo por terra. Mas fora disso, eu procuro parar. Hoje não, já estou velho, já estou... Faço sábado qualquer dia da semana. O senhor quer pescar? Tá na hora, quer né? relaxar? Mas eu quero pescar. No domingo é o dia que o pastor mais trabalha. Sim, é verdade. Então ele precisa de um sábado. O que às vezes as pessoas não entendem. Precisa ter. Exatamente. Qualquer profissão, precisa É de um necessário dia ter um- de descanso. Para dedicar a Deus, para o casal se dedicar um ao outro, A família, os filhos. aos filhos, parar de vez. Parar. Porque a falta disso vai trazer doenças e Consequências aí, de consequências relacionamento, igual nós conversamos aqui. desastrosas. É difícil, precisa ter. Sim. Deus descansou no 7º dia. Para Deus nós, descansou. para nós caminharmos um pouquinho, até para o encerramento, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? É, e a gente haja tem- história. nós temos 2 momentos especiais aqui ainda, hein? Exatamente. Pode falar aí à vontade, eu estou aqui. Eu quero voltar no início. Ao início de inicia... tudo. Quero voltar ao Tempo início. bom, O tempo pastor bom. vai cantar já já. Nós iniciamos ouvindo uma fala do pastor dizendo: se você não sabe o que é um milagre ou não viu um milagre, olhe para mim, eu sou um milagre. Ao que se atribui esse milagre? Pastor Elias, a gente sabe muita coisa que ele passou, cirurgias, enfim. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, que as pessoas entendam um pouco a respeito desse milagre. Cirurgia, tanta coisa, né, vivenciada aí. Olha, eu repito, eu sou um milagre ambulante, né? Porque eu já tive à beira da morte muitas vezes. Vou citar uma vez lá em São Paulo, quando uma médica que me operou, ela disse, olhou para mim e disse: o senhor está vivo por quê?
Olha aqui, o senhor teve um infarto aqui, outro aqui, outro aqui. 3. Com um, o pessoal está morrendo. O senhor já pregou para ela. O senhor Né? falou, já ouviu falar em Já falei promessa, agora mesmo, já em vai. milagre. Né? Então, por que o senhor está vivo? Ouviu os médicos dizendo, esse nós já perdemos. Né? Uma vez eu tô Dando lá, tempo o de médico vida. chegou, olhou, falou, esse aí já perdemos, esse Na mesa de cirurgia. já foi. E não foi nada, não. Não foi não. Aí eu dormi ali, quando acordei, falei, ai, não fui. Tô aqui ainda. Aí foi aquela correria na UTI. Na UTI, né? E o UTI, eu conheço tudo quanto é coisa de UTI. Um monte de hospital, já conheço. Aí, O senhor é quase um auxiliar ali. ali, rapaz. Não, moço, não aperte isso aí não, que tá errado. Não, é o tá outro errado. botão. Rapaz, Não, né? desliga Vai isso. por mim, confia. Rapaz, aí, por aí. E eu me lembro que uma vez eu tive uma infecção hospitalar, rapaz. Meu Deus, gente, é verdade, é um milagre. Aquilo Porque as pessoas lá. pegam infecção hospitalar, 99% de chance de morrer. Eu fiquei com o corpo todo também e ficou uma ferida daqui até aqui. Que a cirurgia era aberta. É. E aí? E aí eu uma hora eu tô lá, mano. Eu tô lá, eu vejo o cara jogando açúcar. É essa prática, né? Existe Né? isso mesmo. Uma cicatrização. Açúcar cristal. E eu falei, mas eu diabético. Jogando Aí açúcar em mim. o médico falou, é o seguinte, a bactéria ela vem, ao invés de ficar sugando a tua carne, ela vai pro açúcar. Nós preservamos as tuas células. Olha só que coisa, né? Foi duro, aquilo foi difícil. Aquilo foi um tempo difícil. Quanto tempo o senhor ficou assim? 30 dias. 30 dias. Dentro de uma UTI, dentro de um hospital. Hoje eu vejo pessoas com dor de cabeça falando mal de Deus. Eu digo, para. A última agora foi o fêmur. Quebrou o fêmur. Quebrou, cara, né? O senhor caiu. Caí dentro da minha casa. O senhor quebrou o fêmur e caiu ou caiu e quebrou o fêmur? Essa é a questão. Essa é a dúvida ainda. Porque muita gente fala que quebrou porque caiu, bateu, né? É, Mas quebrou e eu caí. quebrou e caiu, né? No Quebrou, movimento. eu Sim, caí. no- É. Eu fui pegar Controle. algo aqui, no que eu virei, quebrou. Quebrou, eu caí. Quebrou e eu caí. E para assustar um pouco mais, fazia uma semana que A Ana minha Maria tinha sogra falecido. quebrou o fêmur e E caiu, tinha morreu. falecido, é verdade. É, eu lembro. Ela Eu- tinha quebrado o fêmur e falecido em decorrência. E aí ele me quebra o fêmur uma semana depois. Eu tenho É, fico preocupado meu com a minha Deus. esposa Amélia. É a mesma situação, começa o mesmo fato, meu pai. Aí ele olha para o médico, nós todos lá embaixo na Santa Casa. Ele olha para o médico e fala: não, doutor, pode fazer a cirurgia que eu já tô no jeito aqui. A Amélia liga para baixo. Ele quer fazer a cirurgia. Eu falei: avisa ele que ele não manda mais dele. Ele não tem mais essa autonomia. Não é Eu assim, mando, não é vamos assim. fazer esse negócio logo. É criança. E a gente voltou a ser naquela criança. correria. Por quê? Eu costumo dizer, ele é uma bomba. Bomba mesmo. Ele é uma Que bomba. Ele, com todas as complicações, porque fio realmente é um cortado. milagre. Qualquer coisa fora daquilo que já é conhecido pode ser um problema a qualquer momento. Meu coração vive Marca-passo. penduradinho, né? É. marca-passo, é 2 estentes. Não é. Aí eu falei, Literalmente, enquanto ele um não for milagre, para né? Rio Preto, para que o médico dele o veja, não vai fazer cirurgia. Sim. E aí vai, aquela luta, e aquela briga com o plano de saúde até que foi para lá. Outra briga foi na anterior a essa. A pastora Clarice ainda estava viva, a gente tinha um culto na laje, e ele passou mal, corremos com ele para a Santa Casa, descobrimos que ele com muita dor, tirava o soro, a dor começava, e a gente tentando transferir ele para Ribeirão Foi. Preto, e o plano dele falou, não, a gente já mandou buscar, e aí fomos descobrir depois de muito tempo que mandaram um avião para buscar ele. Não, a gente acionou um avião, porque o plano dava essa cobertura. Não, a gente só quer uma UTI móvel para colocar ele dentro e ir para lá. Foi domingo, segunda, terça-feira que saiu com ele daqui na madrugada. Chegou lá, tá com aderência total no abdômen e já necrosando.
Estava já desse jeito. O médico disse, falou, olha, ele está vivo por um milagre. Então, essa fala, eu sou um milagre, toda vez que ele vai para o médico, se ouve a mesma coisa. Não, é um milagre, é um milagre, é um milagre. Não tem uma outra explicação. É um milagre mesmo. Eu cheguei lá, tem uma equipe médica pronta, porque como eu saí daí... Era muito sério, né? As pessoas não sabiam nem como que... Tanto é que quando eu chego Período no hospital, a turma já fala... Ih! Chegou! De novo? De novo! Então, Aí ele pegou Covid também, e aí faz... Tanto é que o meu companheiro de Covid morreu, o doutor Biasi. E ele com Covid aqui, coloquei no carro, corri com ele para Rio Preto. Foi o médico olhou... Não, tá tudo bem, ok, pode voltar para casa. Mas assim, enquanto a gente não faz essa consulta lá, a gente não vê, a gente não deixa tomar nenhum tipo de atitude, né? É a bomba, é a nossa bomba. Uma bomba ambulante. A gente ama. É uma bomba ambulante. Exatamente. Ô, Reginaldo, e você acompanha muito a família, né? Assim, está sempre perto. O Reginaldo é de casa, né? Sim. É adotado. Alguns poucos anos só. Pouco tempo, pouca coisa. Eu não... Cozado que uma vez... Eu conheci o Reginaldo assim, eu estava... Programa de rádio. A Dirce Muniz, lembra, né? Eu quero te apresentar um rapazinho aí. Olha, era rapazinho. Rapazinho, né? Falei, traz ele aí. O cabelo era desse tamanho, o osso era dessa finura. Traz ele aí. Aí me apresenta ele. Me apresenta essa benção aqui. Aí, estamos aí já tem alguns anos, não vamos falar nada. Deixa aqui. Entre trancos e barrancos, ou é um relacionamento saudável? Não é saudável. Saudável. A gente tem muita liberdade um com o outro, isso é bom demais. Os trancos e barrancos existem também, faz parte, né, de toda a amizade verdadeira. O chato sempre sou eu, essa é a verdade. A hora que ele embirra lá, pega no pé, né? Tem dia que ele embirra lá e fala pra pastora Amélia, não vou, não sei o que, ela me liga, eu quero, vai sim. Eu chego lá e falo, vai, vamos, e não quero saber. Entendi. Olha só. Mas isso é bom. Então ele é um milagre. Voltando para o início, para a gente encaminhar para esse encerramento, é esse milagre, né? E isso é o que a gente ouve dos médicos, isso é o que a gente ouve de todo mundo por onde ele passa. Esse homem é um milagre, não tem explicação. A hora que pega os exames dele, esse homem é um milagre. Então tá aqui. Você tá se você vivo por quê? acredita, se você não entende ainda o que é um milagre, o milagre está aqui. É só olhar para ele e ver a história dele, né? É verdade. Partindo, a gente vai ter 2 momentos agora, mas antes eu quero fazer 2 perguntas. Uma... Pergunta o que quiser, eu respondo o que eu souber. Tá Qual foi o momento, o tempo que foi mais marcante para o senhor como pastor Pibijales? Pastor Pibijales. Na Qual verdade, o assim, período a gente mais tava, marcante? a Assim? gente estava conversando um pouquinho em casa, né? Sobre o script e tal que a gente ia fazer. E aí a gente falou, né? Será que teve uma época que o pastor mais gostou de ser pastor? Que ele sente saudade? Nossa, eu anseio aquele tempo de novo, sabe? Era tão gostoso viver aquilo. Que queima no coração do senhor. Eu lembro dos retiros da PAI. Muita gente fala desse tempo, né? Os na retiros verdade. da PAI era Você não olha, viveu dava um isso? trabalho. Que pena. Eu cheguei depois. Dava um trabalho. Eu me lembro que todo mundo ia embora, eu e mais uma turma ficavam carregando colchão. Que a gente tinha que levar os colchões e pegar colchão emprestado. Mas que coisa boa. Chegamos a hospedar 500 pessoas. Que coisa boa. Eu já fiz retiro lá, mas acho que foi né? E foi um específico para os jovens. Aquilo ali era coisa boa, marcante. E vinha pessoas de todos os lados. Vinha gente de tudo Alto quanto Taquari. é lado, gente de longe. Eu lembro que também Promissão, foi um tempo Rio bem Preto. especial pro louvor também, né? O pessoal louvor vinha da igreja, pra ver também. o louvor da igreja. O louvor era uma atração, vamos dizer assim, além de todo, né? Claro, do retiro em si, dos preletores e, claro, da presença de Deus, que isso é o principal. Mas foi marcante para muitas pessoas, né? Ah, ali foi. Aqueles retiros são inenarráveis. Olha lá, outra palavra. Né? Inenarráveis, não dá para narrar. Primeira vez que ele disse essa palavra, a Dirce ficou brava com ele. Acabou o culto, ela foi falar que ele está inventando palavra, agora é inarrável. Ele falou, não, é inenarrável. Pois depois apareceu no dicionário a tal da inenarrável. Então, aqueles retiros são maravilhosos, extraordinários. Depois,
Eu me lembro quando inauguramos lá na Paulo Marcondes. Eu me lembro que eu preguei um templo, edificando o templo para o grande templo. Né? Um templo, vírgula, edificando templos, vidas, para o grande templo, que é o templo final quando vamos morar com Deus, né? Então é um trocadilho de palavras que... Me lembro desse sermão. Né? Nós não tínhamos nem... Foi nosso primeiro culto lá. A iluminação, na verdade, nossa era um varal de luz. Era um varalzão pendurado. Temos foto desse momento, várias luzes penduradas assim, parecendo um varal, porque a gente iniciou o culto assim, gente, que acabou mas isso por volta das 7 super na moda horas. hoje, é vintage. Tá vendo? Então, vintage. nós já éramos vintage, né? Como é que é? Mas na época era o que É tinha vintage. mesmo. Olha só, eu falando uma palavra nova, pastor. Tá vendo? Vintage, ó. Vintage é um negócio que tá fora do tempo, que tá voltando. Opa, já aprendi. Agora tá já na aprendi. moda. Sabe o que é isso? Você É chamar tá a gente vintage. de velho com uma palavra mais bonita. É uma palavra gourmetizada. Pronto, olha lá outra. Pronto. Mas então, Foi o... o meu grande sonho hoje é ver esse templo concluído. Na verdade, era isso. Eu acho que era essa outra Essa pergunta, era a última né? pergunta que eu ia fazer. Qual antes do que é o nosso grande momento. sonho do senhor? Ver esse templo concluído. Eu vou ter que fazer outra, então, nesse meio. Olha, vamos lá. Vamos orar. Tá bom, ver o templo concluído. E como foi que nasceu a ideia de ter esse templo construído? Coisa de louco. Como foi ter o sonho de construir um como templo surgiu isso, deste né? tamanho, Da nessa onde veio proporção? essa fé aí é o tão seguinte, grande? Aquele tempo tesoureiro da igreja era o Paulo Miguel João, lá do Castelo, Sim. Sobrinho do Aziz. sobrinho do Aziz. Né? Eu fui fazer uma campanha em Palmas, Tocantins? Tocantins. E eu estava em conversação com o Gibá. Gibá foi dono daquelas terras ali, onde estamos hoje, até chegar no bosque. Sei. E eu vinha conversando, conversa vai, conversa vem. Aí ele falou, ó, se eu não vender para o senhor essa semana, eu vou vender para outra. Eu falei, não, você não vai vender para ninguém, não. Já é minha, já. Aí eu fui lá para Palmas, né? De lá eu liguei pro Gibá. Gibá, e o negócio? Rapaz, eu falei, então é minha. É minha. É meu terreno. Era 58 pelo... Nossa. Né? O senhor lembra o valor? Rapaz, agora Eu acho que, Agora, acho já que nós é temos verdade. registrado em ata, mas eu também não... não me lembro, O não. pai do Israel já falou pra gente, né? Quanto que pagou. É que, assim... Ele sabe. O valor eu não do sei, dinheiro logicamente. mudou muito. Era Isso, outro mudou dinheiro, muito, né? Isso. Assim, outro valor, Assim, né? mas assim, se a gente for falar o valor, Hoje vai o valor parecer era que um é... valor irrisório. Só se dolarizar. Se tivesse Isso. dolarizado, a gente Isso. não Tinha dinheiro para comprar? tinha nada. Velho. Foi tudo Tinha na fé fé. mesmo? Não, ali tudo foi feito pela fé. Foi, né? E Tudo, ainda tem sido, né, pastor? E tem sido ali, tudo é feito pela fé. E ó, não tem mais. Porque faltou fé, né? Aquilo ali, tudo até a beira do bosque era para ser nosso. Que estava na minha mão. Na lateral ali também, né? É tudo. Os três, né? Aham. Onde hoje Mas tem aquele aí pasto já me ali, chamavam de louco, igreja se eu e fincasse o pé ali, já é louco. Ah, mas os profetas bíblicos eram loucos, chamavam de loucos. Então, eu falei, então vai ficar. Aí era 58 por 360. Nossa, é muito Nossa. grande, meu Deus do céu. Aí foi lá, e o senhor Noel Batista de Lima, dono das Americanas aí, comprou mais 12, aí ficamos com 70, hoje nós temos 70 por 360, ela é terra que muito não grande, acaba é muito mais. grande. desce, encosta lá na Vila União. Vai até a Vila União. Uhum. Só que ele é... Não, ele dá uma Vai funilada. afunilando, Ele né? vai afinalando, Fica um vai triângulo, fazendo assim, assim, vai um triângulo aqui, né? Isso. Então, nós, por falta de terreno, não é problema para a gente, não. É. Mas ali, se tivéssemos chegado no bosque, hoje venderia aquilo e E acabaria de construir. construiria. O projeto foi outro doido, né? O Dr. Josué Lira, Josué Flores Lira.
Ele deu o projeto, eu olhei lá e falei, é isso aí, pode ir. Apresentei para a diretoria, estava todo mundo com pressa para acabar a reunião, aprovou. Teve um erro, né, no projeto inicial? O projeto teve um erro profundo. Grosseiro, Assim, mas vamos dizer assim, é um erro para o homem? Para Deus, não. Então, isso. Deus, não. Essa era... Porque ali é o seguinte, ele tem uma caída. Foi um erro topográfico, Chamado né? um erro de topografia, plano altimétrico. E quando o engenheiro, ele não levou em consideração a caída. Ele fez a prova como se fosse retinho, né? E aí, quando foi ver, eu me lembro que era um domingo, outro domingo terrível. Estava errado e tal. Falei, seja lá o que Deus quiser. E é por causa desse erro que nós temos aquele templo lá hoje. Hoje, é verdade. Então, por isso que eu falo, às vezes é um erro aos olhos humanos, né? E esse templo em si, antes do erro, era para 6 mil pessoas? Porque hoje... Pensava assim, 4 mil. 4 mil. Mas isso aí já deu muita confusão. O pastor Elias é louco. 4 mil em Jales, veio o pessoal de São Paulo, da convenção, e não sei o quê. 4 mil em Jales não comporta, não 10% comporta. 10% da população, né? Não comporta. Se nós tivéssemos hoje esse templo concluído, o Procópio já estava cheio. Porque o que se investe em construção hoje, podia ser evangelismo, isso e aquilo, né? Mas eu ainda quero um estúdio ali, quero uma rádio potente, porque a nossa rádio, coitadinha. Seminário, não é? Seminário, isso aí eu sei. Agora já está funcionando. Tem muita sala, aquilo lá, dá para ser uma, seminário ali uma agora, escola já bem, seminarista. Bem, o seminário está todo ali. Sim. Porque falaram, mas para que tanta sala? Ela tem uma parte que ainda nem foi dado início, que é aquela parte do fundo, né? Que seria um anexo para se fazer ali 60 salas, ou seja, montar ali consultório, montar salas de atendimento, né? Uma policlínica, colocar uma escola. Então você teria todo um serviço para a sociedade. Então, olha aí, ó. A oportunidade aí, ó. Pensou-se numa coisa grande. Pensou-se nisto. Além das paredes. Isso é verdadeiramente ser uma igreja relevante. Para uma sociedade, né? Que seja relevante. Porque se for só mais uma igreja, se for só... Tá cheio. Se só mais um só, né? Não... Tem que ter, né? Se a igreja não for relevante em tudo, ela não tem razão de ser. Porque Jesus foi relevante. E é. É relevante. E como ser um pastor relevante nos dias atuais? Depender absolutamente de Deus. Que ele cresça nessa pessoa, que ele diminua. À medida que ele diminui, ele vai se tornando relevante. Se ele quiser ser grande, ele vai perdendo a relevância. É ao contrário da lógica normal. Sim. É bem ao contrário. Depender. João já dizia, convém que ele cresça e que eu diminua. À medida que Jesus cresce, à medida que Jesus é Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Relativou-se muito a questão. Jesus é meu Salvador, é meu Salvador, é meu Salvador. Jesus precisa ser Senhor. Senhor é o dono. E no conceito bíblico, Senhor, é dono. E eu sou escravo dele. Sou servo dele. Jesus hoje passou a ser... Tem muita gente dizendo que vai determinar para Deus. Determina, não já viu isso? As novas teologias aí, né? Determina, você não tem isso porque você não determina. Tem como se a gente pudesse mandar em Deus. Não conhece o português, porque determinar é dar uma ordem. Então eu vou dar uma ordem para Deus? Então o que o pessoal vem falando, determina para ir, Senhor, eu sei que tu podes, Senhor, da palavra, Senhor, eu creio, Senhor, eu espero, porém seja feita a tua vontade. É verdade. E assim a coisa vai. Assim funciona mesmo. E assim eu vou levando. Já passei por poucas e boas,
Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. E ele tem sustentado, né? Até o presente momento e vai continuar ainda, né? Vai, em Com nome de certeza. Jesus. Muito bem. Pastor, a gente vai entrar num momento agora. A gente tem 2 momentos aqui, né? Um eu falo, depois o outro Israel fala. Pois não. Esse momento a gente chama de sinônimos, né? A gente vai jogar algumas palavras para o senhor e aí o senhor vai falar o que significa essas palavras, né? Pode desenvolver, pode falar bastante, não precisa ser um toma lá da cá. Se o senhor quiser também, fala uma palavra e só isso, significa só isso, tudo bem. Mas se o senhor quiser se desprender e falar bastante, fica à vontade. Bora lá. E a primeira palavra é? Trabalho. Trabalho é fazer aquilo que Deus deixou para o ser humano executar. Ele trabalha até agora. Deus é trabalhador. Certo. E família, o que representa para o senhor? O ser humano completo. Sem família não somos nada. A família é um pedaço do céu na terra. Lazer. Necessário para o equilíbrio emocional, para a saúde emocional, tanto do indivíduo como da família. Dinheiro. Muito importante, porém não é tudo. Lamentavelmente, precisamos dele. Não posso me tornar escravo dele. Eu devo usá-lo e não deixá-lo me usar. Muito bem. E um tema polêmico, política. O que representa isso para o senhor? A política significa a arte de bem administrar, mas lamentavelmente tornou-se a arte de pior administrar, né? Infelizmente, é isso mesmo. Eu gosto de política. Mas o que é feito hoje com política, aprende a arte de mentir, de prometer e não cumprir. Usurpar, né? Daí surge a palavra candidato. Sabe o que significa candidato? Não. Cândido, claro. Vixe, daí surge aquela palavra essa... as mulheres usando para limpar a roupa, Cândida. Porque é claro, puro, limpo. Totalmente fora do contexto. É o candidato. Por isso o candidato, o puro, limpo. Isso era nas sociedades gregas. Fulano é candidato. Esse é importante. Nós precisamos do candidato. Mas hoje virou isso que todos nós conhecemos aí. Né? O camarada vem, promete e não faz. Por quê? Política sendo a arte de bem administrar, também a gente não vê isso hoje, porque a má administração está aí, perdeu-se. Porque as palavras, elas vão se deteriorando com o passar do tempo. Uma coisa que a palavra significa hoje, amanhã já é diferente. Por isso que a gente tem que estar estudando sempre, porque as palavras mudam o sentido. Eu vivo em cima das palavras para ver. Tem palavras que eu não posso usar mais. Não dá. se aplica. Né? Não se aplica. E candidato, por exemplo, é o cândido, puro, limpo. Claro. Né? Política, arte de bem administrar. Aquilo que é... Hoje já usa assim. Isso é politicamente correto. Será? O que é politicamente correto? Porque a política não está correta, né? Então... É um termo criado hoje para se justificar algumas coisas. Mas, lamentavelmente, virou o que nós sabemos aí. Aí você pega uma pessoa... Para ser um político, devia ser uma pessoa honrada, puro, cândidos, né? No grego é cândidos. E vai... Mas não é nada daquilo. E aí depois a pessoa fica decepcionada. Eu não vou mais votar, não sei o quê. Não tem mais esperança. Não tem mais nada. Não, vamos lá, sim, vamos. Porque se... Há um adágio popular que diz: se os puros se calam, os impuros proliferam, né? Se os bons ficam quietos, os maus vão tomar conta. Martin Luther King dizendo, né,
O que me assusta é o silêncio Dos bons. dos bons e não o grito dos maus. Martin Luther King, e como eu gosto de água tônica, viu? E o Martin Luther King lutou por isso. Um pastor, né? Sim. Negro. É verdade. E Deus? Última palavra, não menos importante, Deus. Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e governa todas as coisas. Esse é um conceito de um grande teórico chamado Langston. Ele escreveu para a primeira turma de pastores batistas no Brasil. É só que Deus é tudo. Deus é um espírito pessoal. Ele é perfeito. Ele cria em santo amor. Ele não cria porque deseja. Ele não só criou, mas ele sustentou. Não só sustenta, mas que governa todas as coisas. E aí surge a pergunta. A hora que tiver a hora de acabar, você já diz aí, tá? Se ele governa, por que a coisa está assim? Aí entra a questão de que ele nos dá o livre-arbítrio. Nós somos semelhantes a Deus, não somos? Deus é livre. Ele nos fez livres. Eu estou aqui porque eu quero. Eu recebi o convite, que eu aceitei com muito prazer e agradeço. Mas eu sou livre, eu poderia não ter vindo. Vocês escolheram estar aqui, vocês escolheram se casar. Vocês foram livres para escolher um ao outro. Nós cremos assim também. Né? Foram livres para escolher um ao outro. Sim. Eu fui livre para escolher a minha esposa, ela para me escolher. Então, essa questão do livre-arbítrio é muito sério. Porque, por que Deus não fez isso? Se eu fosse Deus, não tinha livre-arbítrio, não. Vai fazer do jeito que eu quero. Né? Vai ser assim, acabou, pronto, morreu a conversa. Mas aí eu não seria Deus. Ainda bem, né, pastor? Graças a Deus que eu não sou. Porque graças a Deus que eu não sou o senhor. Então, ele deixa você. Só que a liberdade traz a responsabilidade. Te deixa livre. Portanto, é que ele disse lá no Antigo Testamento, coloco diante de ti a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Você pode não escolher a vida. É tua escolha, né? Você é livre. Por que isso? Mas ele aconselha, né? Escolhe a vida, filho. Escolha a vida. A palavra orienta em tudo. Mas é a escolha de cada um. Por que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram? Eles eram livres. Se eu fosse Deus, ali já estava o primeiro divórcio. Fizeram escolhas ali. Estava errado, eles fizeram uma escolha que Deus aceitou. Sim. Não é? E aí, vamos para o nosso último momento? Vamos. Então, vamos para o nosso momento ecoar. Bora lá. Momento ecoar. Eu vou fazer o meu drama aqui, porque depois eu sei que a Diane vai me quebrar. Então, eu vou fazer primeiro o meu drama. Vai. Pastor, chegou o final dos tempos. O Armagedon. Pense que esse microfone aqui, ó, e essa câmera, o senhor vai olhar para ela, está sendo transmitida para o mundo todo. Sabe aqueles filmes de Armagedon, as televisões chuviscando, sabe? Não é o presidente dos Estados Unidos que vai aparecer lá, mas sim o pastor Elias. Oba! E ele tem um momento para dar um conselho, um recado, algo que possa realmente ecoar. Qual conselho, o que o senhor deixaria para realmente, para as pessoas que estão assistindo, ecoar no mundo? Peraí. Agora vem a Diane para mim. Vamos lá. Pastor, na verdade, quebrando esse clima aí do Israel, é assim, tenso. Esse momento, assim, esse episódio é do Senhor. Então, é um episódio registro, é o registro que o Senhor vai deixar na história, né? A gente nunca sabe quando que a gente vai perder as pessoas e quando que as pessoas vão assistir isso daqui. Então, que essa mensagem fique como um registro do Senhor, uma mensagem que possa ecoar no coração das pessoas. E às vezes não tem nada a ver com o que a gente falou aqui. O senhor fica à vontade, a gente não vai cortar o senhor olha para lá,
para aquela câmera e fica à vontade. Esse momento é seu. É único, exclusivo, assim como as cartas que ele escrevia todas as vezes que ele ia fazer uma cirurgia, ele deixava uma carta com recomendações para a igreja do que ele esperava, do que ele desejava. Então, eu acho que o momento é esse. Se esta fosse a sua última mensagem, a última coisa que pudesse dizer para as pessoas, para o mundo todo, o que seria dito? Cuide da sua intimidade com Deus. Cuide da sua família. Ame a sua igreja. Respeite seu pastor. Ame os menos favorecidos. Não deixe de amar também os que são bem favorecidos socialmente. Mas, sobretudo, durma certo de que se Jesus voltar naquela noite, você vai com ele. Isso é o maior tesouro na vida de quem quer que seja. Amém. Uau. Com certeza vai ecoar não só esse momento que a gente teve aqui, mas esse episódio. Né? Com certeza. A gente ficou muito honrado de ter o senhor aqui. E a gente quer agradecer. Com certeza. O senhor ter aceitado o nosso convite, ter desprendido aí do seu tempo. A gente está muito feliz de receber o senhor aqui. O Regi também. Obrigado, Regi. Obrigado por ter voltado, Regi. Volte quando o senhor quiser. Estou à disposição. É só dar um toque. Que a gente vai abusar. Vamos fazer uns debates aí, então. O que vocês acham? Vamos fazer. Debate é bom. Aí, ó. Tá? Polêmico. Polêmico. Vamos levantar umas polêmicas aí. Ele não contou ainda do hobby dele? Que é o quê? Pescar? Não, rádio. Né? Eu tenho muita coisa. Adivinha quantos rádios eu tenho hoje? Deve ter uns 3 rádios. Acho. Não, peraí. O que é? Aparelho mesmo. Rádio. Dorme cada um falando uma coisa. Um tá na Globo News, outro tá na CBN, outro tá na Jovem Pan. Na Moriá e Cultura e Antena. Deve ter uns 10, 12? Matou 12. 12. Olha só, um em cada cômodo da casa. 12. É que tá tudo quietinho lá, né? Então... Muito bom. Legal. Pastor, Legal. É uma honra ter o senhor aqui. A gente... Fazia muito tempo que a gente estava falando de trazer o Regi, sabe, né? A gente conversou muito, né? Sim. Vamos levar o pastor Elias. Que bom que muito hoje deu viajado, certo. Né? A gente entende isso, né? Eu estou à disposição sempre. Olha só, a gente sempre. vai abusar disso daí. Obrigada, Regi, por estar aqui na bancada hoje. Obrigado. Pessoal, obrigado por vocês terem assistido até agora, ter ficado com a gente aí. Não se esqueça de curtir esse episódio, de se inscrever no nosso canal, né, pastor? Fala pro pessoal inscrever aí. Se inscreva aqui, esse canal é bênção para sua casa, para sua vida, para sua família. Vamos lá, viu? Eu volto aqui, viu? Isso é se eles convidarem. Se inscreve aí, vamos bater esses 1.000 inscritos aí que o pastor volta, né, o Regi? Vamos fazer verdade, quando bater 1.000 inscritos a gente marca um debate aí. Aí nós vamos fazer diferente. A gente vai nos próximos, nós vamos fazer, já quando chegar nesses 1.000 inscritos, a gente vai trazer o pastor, nós vamos pegar alguns assuntos. Algumas coisas específicas. Aqui a gente falou um pouco sobre a vida dele, mas nós vamos falar algumas coisas específicas de igreja. Foi só um aperitivo, né? Sobre igreja, sociedade. Então, se inscreva aí. Não inscreveu ainda? Tô perdendo tempo, hein? Vamos lá. Gente, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Vamos ecoar. Tchau, pessoal. Ecoando.